16, o Chazir fala os tópicos da história em sinopse e futuro, certo? Não é sinapse, o que eu falei para você é sinapse, é a conexão dos neurônios, aqui é sinopse, é resumo, certo? Então tem que ver isso também. É mesmo, bem parecido, né? É muito parecido. Não, daqui a pouco você está falando, não, porque é sinapse do Chazir, aí vai ficar enrolado, né? Então, entre algumas organizações espiritualistas, como a mais importante instituição, fundei em 8 de abril de 68, isso o Chazir falando aqui na apostila, após 13 anos de estudos e postulado oriental, como Shela número 1 de Shiryá, a Irmandade Espiritualista Verdade Eterna, e é registrada como uma sociedade civil de direito privado, sempre orientado e norteado, assim como protegido pelo meu mentor espiritual, o Divino Mestre Shiryá, da corrente cósmica, além de usufruir das benesses de outras entidades espirituais, como os veneráveis Mestres Zi, Josafá, Bari, Zedan, Zavot, Midri, Monja Maria José, Frei José, Rishananda, Ifá, além de outros menos atuantes. Isso a gente já sabe que eles têm sempre uma atuação na ordem. O Divino Mestre Shiryá é meu ancestral consanguíneo, embora distante da minha encarnação derramada primeiro, por 15 séculos anteriores. Então, a gente já viu na ancestralidade que ao fazermos a multiplicação, se vocês já viram fazer, né? 2, 4, 6, 8, não, 2, 4, 8, 16, 32, 64, em 15 gerações, né? Ele falou aqui, ó, menos distante, ele não fala em geração, ele fala 15 séculos. 15 séculos, conservadoramente, são 60 multiplicações. E cada 10 multiplicações, você pula o milhar. Então, as 10 primeiras vai bater em 1024. Né? Então, vou fazer só a primeira para vocês entenderem. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, correto? 1024. Então, só 10 multiplicações, ou seja, pai, mãe, avô, bisavó, trisavó, eu não sei mais falar, quinto avó, tataravó, não sei o que, avó, só 10 gerações. Então, eu conservadoramente, também para não fazer um exagero no número, eu acho que em um século você tem 4 gerações, né? E as mulheres, você sabe, que casam, têm filho muito antes dos 25 anos. Isso é hoje. Hoje as mulheres estão tendo filho mais tarde. Mas há bem pouco tempo a mulher com 20 anos, 18 anos já era mãe, já era casada, já era não sei o quê. A minha mãe casou com 19 anos, entendeu? Então, você vê que na minha geração, todos eram assim, você estuda história aí, vai ver que não tem mulher casando, entendeu? Porque a expectativa de vida era menor, a mulher quando tinha 30 anos já era coroa, na época. Balzaquiana, exatamente. Então, as mulheres casavam muito cedo ou tinham filho muito cedo, porque às vezes também tinha isso, né? Havia um machismo nas sociedades e tal. Então, conservadoramente, eu calculo que nós tenhamos num século 4 gerações, o mínimo. E tem família que teve menos ou mais, mas né, aqui na ordem nós já tivemos uns 4 ou 5 chelas, mulheres, que elas já eram, teve uma aí que ela tinha, acho que 50 anos, já era bisavó. Que foi assim, ela casou com, né, como é que foi? Ela casou com 18 anos, a filha casou com 18 anos e a neta casou com 18 anos, mais ou menos. Soma, vê que dá. Ou seja, 3 vezes 8, 24, 54 anos ela já pode ser bisavó.
ou 51 anos, se todas casarem ou tiverem filho, quando eu falo casar, porque a gente é da época que a mulher para ter filho tinha que casar, mas isso aí não tem nada a ver. Ela para ter filho não precisa casar. Então, se você tiver 17 anos, as mulheres da família costumam ter filho aos 17 anos, então você tem em 3 gerações 51 anos. A primeira tinha 17, a segunda tinha 17, a terceira 17 e outra 17. Então, você vê, em 4 gerações, 68 anos. E hoje uma mulher de 68 anos é nova. Todo mundo está aí tranquilo. Entendeu? E você teve menos de um século, você teve 4 gerações. Aí como é que fica? Então vamos conservadoramente falar em 4. Aí você vê de 1000 em 1000. Então a gente falou 10. 20 já vai ter 1 milhão. Ou seja, você vai ter na linha, e tem mais essa que eu ainda não falo isso, senão vai pirar a cabeça de todo mundo. Na linha é 1 milhão. Na linha. Todos eles estão, é o mesmo tataravó, mas tem, quando você fala 2, 4, 8, 16, 32, em 5 gerações, são 32 pessoas que existiram, mais aquelas todas da conta, porque tem isso também. Você tem que somar o 32 com 16, com 8, com 4 e com 2. É muita gente. É por isso que a corrente ancestral é muito poderosa, muita gente. E aí, quando você tem isso, ele falou em 15 gerações. 15 séculos. 15 séculos? Nesse cálculo, 60, então são 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Então, se a gente pensar, todos nós somos... Mas é óbvio. Assim, irmãos mesmo, assim. Isso aí é uma sacada que os essênios já tinham. Sim. A gente não pode achar que você eventualmente, pela vida social e econômica, você está numa situação melhor que o outro participou do mesmo clã. E é por isso que a gente não pode admitir uma pessoa passando fome. Entendeu? Todos somos seres de Deus, todos somos seres. Então, essa questão de família como núcleo pequeno de meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, né? Você tem 3 filhos, mas tem um irmão, tem não sei o que, você forma ali é o que se chama de família muito fechada. É um princípio egoísta anticósmico, porque você acha que está dentro. Aquela história, né? Está atravessando a ponte, teve um acidente, a primeira pergunta: estava indo ou estava voltando? Ou seja, pergunta não, a pessoa fica preocupada. O acidente foi de lá para cá. Bom, eu não tinha ninguém vindo de lá para cá, só tinha indo daqui para lá. Aí você acha que não tem nada a ver, porque foi um acidente com alguém que você nem conhece. Mas é isso que está errado, esse tipo de pensamento. A gente tem uma relação com todos. Então a gente não pode aceitar que a vida na sociedade tenha privilégio. Quando eu falo privilégio, não é não reconhecer que as pessoas têm diferenças de atuação na vida, uns ganham mais, outros ganham menos. É a pessoa poder ter o básico, o mínimo. Então, essas questões são espirituais, entendeu? E espiritualmente, o espiritualista não pode admitir, seja lá qual seja o sistema que existe, que tenha uma pessoa sem comer, sem beber, sem ter casa para dormir, e vestir, a roupa para vestir, alimentação, já falei, né? Casa, transporte para se locomover, e saúde para ser tratado. Então, nenhum sistema, seja lá qual for, e eu chamo isso de ismos, né? As pessoas ficam muito preocupadas com ismos. Nenhum sistema
pode ser aceito se admitir uma única pessoa sem isso. Isso é comunismo? Não, isso é essenismo. Aí é que está. E eu, quando encontro os meus amigos conhecidos de debate, de coisa, não sei o quê, nesse movimento todo aí, e que ele diz que é comunista, eu logo pergunto, é impressionante, ninguém sabe o que é o essênio. Aí quando o sujeito fala que não conhece o essenismo, eu falo, então você é um comunista de Araque. Porque o Marx, quando fez o comunismo, ele não estava falando para dividir as coisas, tirar de um e dar para o outro, não. Ele estava falando e explicando cientificamente que o Marx era um tremendo burguês. Ele não era um cara necessitado. Então ele estava só explicando isso, mas aí deturparam. Comunismo, tira um, dá para o outro, e bota para o outro, tira para o outro. Isso não tem nada a ver. Não é isso. Agora, não é o comunismo que nós temos que falar. Nós temos que falar no essenismo. E a gente estuda aqui na ordem o essenismo, vê o que eles tinham. Uma organização muito semelhante ao dos índios. Né? Eu sempre friso isso aqui. O essênio era como o índio, só que mais avançado, porque eles, inclusive, tinham sistemas internos de esgoto, de saneamento básico, não eram, porque o índio vive na floresta, então ele não precisa de uma opção dessas coisas. O essênio vivia assim, numa comunidade com casas que à época eram casas comuns, entendeu? Mas eles se recolheram, aliás, no final nas cavernas de Qumran, né, que era onde se concentrou mais, nas beiradas lá do Mar Morto, e aquele, até o livro, você já leu o livro, né? O Evangelho, Essênio da Estava até Paz. falando para a Maia que eu não estou achando. Pois é, esse livro é fabuloso por isso, porque ele mostra como viviam os essênios. E aí é que a gente vê a importância disso, porque se você tiver um vivendo mal, você desajusta. A gente não pode permitir que um viva mal. Eu até admito, você num sistema como o nosso, tem a gente que tenha mais que o outro, mas não pode ter um com falta. Eu não estou preocupado que tenha uns com excesso, mas se esse excesso for à custa da falta de alguns, como é que estão os sistemas, e vocês hoje estão vendo que o trabalho escravo, e a gente devia ter um movimento aqui para não usar roupa dessas lojas que usam trabalho escravo. É isso que a gente tem que pensar, mas a gente não pensa nisso. Quando você usa uma roupa, um tecido, uma coisa... A gente vai saber qual é a loja. Não, mas se você quiser saber, é só pesquisar, que você não pesquisou. Hoje em dia, com a internet, você sabe todo mundo que usa trabalho escravo. Aí, você sabe que uma vez me escreveram no WhatsApp, isso eu estou falando é espiritualidade. O essênio, o Shela de Shibha, não pode aceitar a miséria como um número de estatística. Melhorou, agora tinha 100 mil, agora só tem 50 mil. Está errado. Não tinha que ter nenhum. Porque isso não é espiritual. Mas como é que nós que estamos aprendendo espiritualismo, podemos... Entra na internet, bota lá, trabalho escravo. Já tem umas associações aí que vão atrás disso e descobrem e veem que existe esse negócio. Eu recebi recentemente uma informação de uma pessoa, disse assim, a gente ofereceu para pagar não sei quanto e a empresa investiu não sei quanto e lá não sei aonde, né? E não apareceu ninguém porque estavam com medo de perder o Bolsa Família. Isso é mentira. Eles não apareceram porque sabiam que ali era um trabalho escravo. A pessoa ia entrar, eles tomam a carteira dela, eles criam um mecanismo que ela tem que, para comer, é que ela vai trabalhar. Não sai daquilo nunca. Hoje em dia... E isso hoje, todas as grandes marcas. Tá assim. Tá assim, tênis, não sei o que, tudo isso aí, é trabalho escravo. Aqui tem um pessoal que vem da Colômbia, tem uma série de caras aí que volta e meia se descobre, estão trabalhando assim, eles vêm para ganhar um dinheirinho e geralmente eles vêm com um passaporte meio desarrumado e
eles não têm como mandar dinheiro para a família deles. Que vem de um lugar que está pobre, todo lugar do mundo está pobre. E isso agora, gente, não tem mais negócio de comunismo, capitalismo. Os Estados Unidos